Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, essa casa que acolhe a todos nós sempre com muito amor e carinho. Nessa noite de muito frio, a gente sabe que é difícil para sair de casa, mas a gente conta sempre com a presença de vocês e ficamos muito felizes de ver todos vocês aqui. Rapidamente agradecer a todos pelas contribuições que a gente recebe sempre, contribuições essas que ajudam a casa a dar continuidade nos trabalhos sociais, no auxílio aos nossos irmãos. Essa talvez seja aí a grande missão, o grande trabalho de todos nós, realizar a nossa jornada, os nossos trabalhos, sem esquecer dos nossos irmãos que conosco compartilham a jornada também. A gente tem o nosso trabalho assistencial com as mães carentes, né? Então a Maria José, que está à frente desse trabalho, dos enxovais, né? Ela, com a ajuda de muitas outras pessoas, confecciona esses enxovais, entrega às mães carentes, que muitas vezes estão ali na Santa Casa, estão ali para ganhar o neném, às vezes vem assim um mês antes de ganhar o neném, esses nossos irmãozinhos que estão vindo, para assim como nós também realizar essa jornada, desenvolver o aprendizado, né? Se redimir dos erros do passado, enfim, é uma forma da gente ajudar esses nossos irmãozinhos, auxiliando essas mães carentes. É um trabalho que a Maria José já realiza há muitos anos, sempre com muito amor e muito carinho. Fica aqui o convite a quem quiser conhecer esse trabalho, saber como ajudar, só conversar com a Maria José e se informar. Nós temos também as cestas básicas que a gente entrega às famílias carentes que procuram aqui a casa. Nós não temos o trabalho, né, de oferecer todo mês a cesta básica. Infelizmente a gente não recebe essa quantidade para fazer isso, mas a gente sempre tem os mantimentos suficientes para atender aquela família carente que procura o centro. Isso é o mais importante. Então, naquele momento de urgência, de emergência, elas procuram a casa e sempre encontram aqui um alimento, né, para poder levar para casa. E é sempre com a ajuda de vocês, as doações que a gente recebe, que a gente consegue ajudar essas famílias, né? Na terça-feira nós temos uma equipe que faz a distribuição de alimentos mesmo ali prontos, né, para os nossos irmãos que encontram-se aí em situação de moradia de área livre, né? Então a gente monta um cardápio, é feito com muito amor e carinho pela nossa irmã Andréia e outras pessoas ali que ajudam. E depois a gente faz a entrega toda terça-feira por volta das 7 horas. Então é uma forma de chegar até esses nossos irmãos, levando ali o alimento do corpo e levando também o alimento da alma, que é tão importante quanto. É um olhar, é uma conversa, é chamar pelo nome, é ouvir as histórias. É isso que a gente também precisa, né? Esse acolhimento é muito importante. Também fica aqui o convite a quem quiser participar, conhecer mais sobre esse trabalho, ajudar com doação ou até mesmo participando, às vezes na confecção, lá na cozinha ou na entrega com o pessoal. É só falar com a gente encaminha também. Nós temos o nosso Bazar da Pechincha, que são doações também que vocês realizam de roupas, utensílios para o lar, que a gente vende a um preço bem baixo ali, para ajudar as famílias que necessitam, e esse valor que a gente recebe lá é revertido para que a gente possa honrar os compromissos aqui da casa, aluguel, água, luz, essas coisas, tá? Nós temos aqui a nossa biblioteca, tá? Sempre à disposição de vocês. Não tem necessidade de fazer ficha, nem nada disso, tá? Pode vir escolher o livro e basta depois comprometer-se ao final, devolver e pegar um outro, né? E nós temos aí os cursos, né? Esses também são muito importantes, que é a questão do estudo, do conhecimento, né? Da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Nós temos o curso toda terça-feira das 4h30 às 5h30. Esse é o de iniciação ao Espiritismo, é um curso muito importante para quem já tem conhecimento da doutrina, para quem quer voltar aos estudos. É uma forma também de começar a trabalhar na casa, né? Ou seja, a gente começa se envolvendo com os estudos e aí a gente começa a
ter a oportunidade de trabalhar e de ajudar na casa, isso é tão importante, tá? É necessário. E a casa agradece, os nossos irmãos agradecem com certeza. Nós temos também um curso que vai iniciar em agosto, no dia 16, presencial também, que será aos sábados. Vai ser das 5 horas, né, das 17 às 18h30 no sábado. Vai ser um curso presencial que vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na quarta-feira, na terça-feira a gente tem o de iniciação ao Espiritismo, no sábado nós vamos ter o do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade também, tá? E no domingo a gente tem de forma online, aí é interessante que aí as pessoas não têm que se deslocar, às vezes se mora longe, enfim. A gente estuda de forma intensiva os dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente estuda um capítulo de um livro, depois vai e estuda o capítulo de outro livro e assim sucessivamente. Todos esses cursos, né, não tem necessidade de você ingressar no início. Ah, já começou, está na segunda, terceira semana. Você pode começar. É um curso que tende a ser cíclico, ou seja, ele chega no final, ele retorna. Então, aí, se você não pegou aqueles capítulos do início, você continua e pega esses capítulos, tá bom? Esses livros que a gente coloca aqui sempre, toda quinta-feira na mesa, são de doação, né, com muito amor e carinho, a casa doa. Você pode escolher para você ou de repente achar que vai servir, né, para alguém que você ama, alguém que você conhece, pode levar também, tá bom? E só por fim, nós vamos iniciar a nossa campanha dos cobertores. A gente sabe que está muito frio, nós estamos sentindo, os nossos irmãos muito mais. E nós precisamos ajudar. A nossa parte é o que a gente pode fazer para amenizar a dor dos nossos irmãos. Todos nós temos dificuldades e nós devemos sempre buscar diminuir as dificuldades do próximo. Começa-se com a nossa família, os nossos irmãos em casa e deve-se estender também a todos os nossos irmãos que não estão nesse convívio mais próximo nesse momento. Nós conseguimos um preço melhor, né, para a gente ter uma ideia. Esses cobertores que a gente utiliza, que é cobertor de doação, normalmente a gente encontrava no valor entre R$18,90 e R$19,90. Nós conseguimos com uma loja que compra aqui em Ubatuba em grande quantidade e a gente conseguiu um preço, se não me falha a memória, de R$14,90. Então nós vamos deixar depois no grupo as formas que a gente vai fazer aí para poder arrecadar qualquer quantia, enfim, é uma forma da gente ajudar e a gente vai colocar mais explicadinho depois no grupo. E quem não está no grupo da casa e quiser participar, por favor, só procurar a Alessandra, ali a Maria José, deixa o nome para a gente adicionar, tá bom? Então vou convidando a todos para que a gente feche os olhos neste momento. Que a gente vá então ainda serenando o coração, serenando o pensamento. Vamos buscando a figura do nosso Mestre Jesus, a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre. Jesus sempre com um olhar doce e compassivo, braços estendidos sempre a nos esperar. E assim, elevando o pensamento, vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai amado, agradecer a bênção desta encarnação, esta oportunidade que recebemos de crescer, evoluir, de nos redimirmos dos erros do passado, de auxiliar os nossos irmãos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos que ele nos deixou. E vamos também agradecendo à espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, que desde muito cedo estão aí prepararam esse ambiente para nos receber aqui hoje, para que cada um de nós aqui pudesse receber o que é necessário, o que é de merecimento, sempre contando com a misericórdia divina. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo, esse irmão querido, esse irmão de luz, que Deus concedeu a cada um de nós, para que esteja sempre ao nosso lado, velando por nós, nos inspirando para que possamos trilhar o melhor caminho. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade para esse momento de reflexão e de estudo, para que possamos juntos refletir e aplicar esses ensinamentos na nossa jornada,
buscando a cada dia nos tornarmos espíritos melhores. E vamos ainda pedindo pelos nossos irmãos que passam por grandes dificuldades, por provas tão difíceis e pesadas. Vamos rogando a Deus, nosso Pai amado, que essa luz possa recair sobre os nossos irmãos, para que eles possam ter força, perseverança e resignação diante de suas provas. Pedindo ainda a Deus, nosso Pai amado, que possamos também ser instrumentos de auxílio, para que possamos de alguma forma diminuir o fardo que esses nossos irmãos carregam. E pedindo ainda a Jesus que nos auxilie diante das nossas próprias dificuldades, para que possamos estar sempre prontos para a luta, para o trabalho, e que possamos estar sempre assim, acolhidos pela espiritualidade, envolvidos por essa luz, por esse amor. Vamos ainda pedindo para a espiritualidade, que ela envolva o palestrante dessa noite, o nosso irmão Paulo, que ele passe aqui para nós tudo aquilo que com muito amor e carinho ele se preparou para passar para nós. E assim, mantendo o pensamento em Jesus, vamos fazer então a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente volta a essa casa, rever pessoas, corações queridos. E é uma oportunidade que temos de repassar os ensinamentos de Jesus, de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. E foram tantos ensinamentos, tantos. Não é à toa que o apóstolo João diz que se fosse escrito tudo o que Jesus disse e deixou de orientação e ensinamento, não haveria livros que comportassem isso no mundo. Porque é muita coisa, gente. Muita coisa. Apesar dos evangelhos terem sido escritos em grego, e Jesus, como hebreu, falava o aramaico e o hebraico, então muita coisa nessa tradução já houve uma adequação. Em resumo, toda tradução é resultado de uma interpretação. Porque a pessoa conhece uma língua, conhece a outra, pesquisa, interpreta de um jeito. Apesar de tudo isso, apesar de todas as variações que os ensinamentos do Cristo sofreu ao longo dos anos, o texto que nós temos hoje, na nossa língua portuguesa, quando lemos o Evangelho de Jesus, a gente lê de uma forma muito simples, despretensiosa, de uma forma, eu diria, inadequada, porque a gente passa por cima sem dimensionar a profundidade do ensinamento. Nós lemos e traduzimos e interpretamos de uma forma muito, muito distante da original, da essência que Jesus quis nos passar. Porque muitas vezes a nossa interpretação está fundamentada no nosso interesse, na nossa conveniência, nos nossos objetivos. E a gente se esquece de fazer uma análise criteriosa sobre o ensinamento do Cristo. E repito, foram muitos orais falados pelo Cristo, muitos exemplificados pela sua vivência. E para a noite de hoje, tomamos a liberdade de escolher um que é conhecido de muitos
e vamos tentar juntos fazer uma análise para a gente ver o quanto a gente pode estar equivocado na interpretação de uma orientação de Jesus. Porque saibam de uma coisa, Jesus não desperdiçava a palavra como a gente, não. Não tinha conversa fiada, não. O que ele dizia tinha um objetivo. E um objetivo profundo, em nosso benefício. Então vejamos, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Palavras de Jesus: Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vamos começar por aí. Nós vamos até Jesus? Nós temos a iniciativa de sair da nossa inércia, da nossa comodidade e ir até Jesus? Ou nós ficamos o tempo todo chamando Jesus para que venha até nós resolver as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas, atender às nossas expectativas? Nós deixamos a nossa posição muito fundamentada nos equívocos, nos erros, no egoísmo, no nosso orgulho. Nós deixamos isso para ir até Jesus de uma forma limpa, mais sublimada, como Ele deseja, como Ele espera que façamos? A frase é muito curtinha, gente. Vinde a mim. Em outras palavras, venham até mim. É um convite para todos nós. O tempo todo Jesus nos espera. O tempo todo Jesus nos chama. E o que mais fazemos é esquecer disso. É achar que estamos sozinhos, abandonados e esquecidos. E quando lembramos dele, aí nós o chamamos, mas não vamos até ele. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas traduções diz: vinde a mim, todos vós aflitos e sobrecarregados. Os que sofrem são os aflitos. Quem de nós não tem, não teve, ou está isento de ter algum tipo de aflição? Porque afinal a gente precisa entender o que é aflição. Quando nos afligimos? Quando estamos diante de uma situação que momentaneamente não vemos uma saída tão simples. Quando é algo que nos preocupa, quando a situação envolve entes queridos, envolve às vezes casos de saúde, de doença, né? Situações perigosas, isso nos tira o sossego. Isso é uma aflição. Como é que a gente passa pela vida sem aflições? As preocupações que temos. E os sobrecarregados? A sobrecarga é o excesso de peso. Quantas vezes nós, às vezes, nos sentimos com excesso de peso? É muita coisa para eu resolver. Eu sou sozinho nessa casa para resolver tudo. Vocês já ouviram essas frases? Ou já falaram essas frases? Quantas vezes no trabalho, no meio social, na casa espírita, na instituição religiosa, é só eu? É só eu? É um monte de gente lá, mas todo mundo é só comigo? Isso é sobrecarga. Quem nunca sentiu assim? Em todas as áreas da nossa vida, nós nos sentimos sobrecarregados. Nós precisamos de ajuda, mas muitas vezes não pedimos. Muitas vezes não sinalizamos isso, a não ser pela revolta, pela indignação no momento de explosão. Então, os aflitos e os sobrecarregados somos todos nós. Às vezes mais, às vezes menos.
menos aflitos, menos sobrecarregados, mais sobrecarregados. Mas o convite de Jesus é para todos nós. Ele faz um convite e faz uma promessa. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. A gente não busca o alívio do Cristo. A gente busca a solução do nosso problema. Jesus não disse, vinde a mim os aflitos, sobrecarregados, que eu vou resolver seus problemas, que eu vou consertar a sua vida. E quando a gente tem problema e dificuldade, a gente quer exatamente isso. Como é que a gente ora a Jesus quando lembra dele? Estamos passando por uma situação de uma convivência difícil no ambiente de trabalho. O chefe é terrível de relacionamento. A gente ora com toda a fé e fala, Senhor, fazei com que o patrão demita esse chefe. Resolva o meu problema. E assim é o filho o problema, é o companheiro o problema, é a companheira o problema, é a doença. Afasta essa doença. Nós somos espíritas. Nós precisamos lembrar da lei de causa e efeito. Precisamos lembrar que estamos num mundo de provas e de expiações. Se passamos por dificuldades, é porque originalmente somos os causadores dessas dificuldades. E necessitamos passar por determinadas situações para que demos o real valor a tudo isso. Não só resgatar, não só espiar, mas aprender, entender o que está acontecendo. Daí a importância dessa doutrina esclarecedora e consoladora que é o Espiritismo. Nós pedimos que Jesus afaste o problema e resolva o nosso lado, independente do que vai acontecer com as outras pessoas. Então essa nossa expectativa, esse nosso desejo, está eminentemente fundamentado, está baseado na nossa prioridade, na minha individualidade, no meu orgulho, na minha vaidade, na minha prepotência. Eu não estou avaliando a consequência disso para outras pessoas. Muitas vezes aquela companhia difícil ao nosso lado é para nos ensinar a ser mais paciente. É para aprender a ser mais paciente quando nós somos mais pacientes com ele. Mas a gente pede para afastar. Jesus disse que vai nos aliviar. E Jesus alivia as nossas dores, nossos sofrimentos? Com certeza. Basta conhecermos o Cristo. Basta conhecermos a grandiosidade desse ser, do gerente planetário, do responsável por esse sistema, por esse planeta e outros mais, não é apenas a Terra. Alivia. Quando conhecemos como devemos encarar a vida do jeito que Jesus ensinou, muita coisa torna-se um alívio. É esse alívio que ele está dizendo. Eu vos aliviarei, olhem para mim, vejam o meu exemplo. Aliviem-se, porque afinal na vida tudo passa. E a gente sabe disso, mas a gente se esquece. E quando segue no texto, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tomai meu jugo sobre vós. Vocês sabem o que é jugo? É aquela peça de madeira que se coloca no lombo dos bois, normalmente bois, para puxar carro de boi, para arar a terra. É uma peça que se coloca, quando é uma parelha de bois, você coloca nos dois para que um não vá para um lado e o outro vá para o outro. Em outras palavras, é uma peça que mantém os dois no caminho, de acordo com o orientador, com o condutor. Esse é o símbolo que Jesus usa. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, de uma certa forma, obriga os animais a seguirem naquele caminho. Então é submeter-se ao suave poder do amor do Cristo por nós. É atender a sua autoridade sobre nós. Tomar o jugo de Jesus sobre nós
é adotarmos e entendermos os seus ensinamentos, seus exemplos e praticarmos. Isso é tomar o jugo sobre nós. É difícil, mas ele está dizendo: e aprendei de mim que sou brando e humilde. Então, quando ele referencia ser brando e humilde, ele nos convida à prática das virtudes. E a virtude é algo que a gente tem que praticar. Nós não somos virtuosos apenas no dia de ir na campanha do quilo. Nós não somos virtuosos no dia de dar a esmola. Não somos virtuosos no momento em que sabemos que alguém precisa e a gente vai até lá atender. A virtude é um hábito, é uma prática rotineira que fazemos sem necessitar de lembrança. Faz parte da nossa vida. E são virtudes que nós precisamos trabalhar no nosso mundo interior. O convite de Jesus é esse. Vinde a mim, é o convite do Cristo. Vamos até Ele. O que acontece se formos até Ele? Nós nos aliviaremos. Jesus nos proporciona esse alívio quando nós entendemos a vida do Cristo, o modelo que Ele quer que sejamos, o modelo que Ele quer que adotemos. Isso nos dá alívio. É muito comum recebermos hoje, a mídia hoje é muito constante nisso, aquelas figurinhas, aquelas mensagens que vêm diariamente no WhatsApp, né? Hoje é quinta-feira. Que a sua quinta-feira seja coberta de bênçãos, seja afastado tudo de ruim, tudo disso, daquilo. Tá. Nós podemos fazer a nossa quinta-feira repleta de bênçãos. Depende de quem? De nós. Lembra até uma música, né? Depende de nós. Tá vendo? Depende de nós. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Jesus está no leme. Jesus está no leme? Está. Está no leme. Mas não está dirigindo, não. Não está remando, não. Quem rema somos nós. Quem muda a rota do barco somos nós. Jesus está no leme como uma estrela guia, como um farol iluminando o nosso caminho, mostrando que rumo seguir. Basta que tomemos o seu jugo sobre nós. Basta que aceitemos os seus ensinamentos. Basta que compreendamos e pratiquemos os seus ensinamentos. Aí sim. Vocês conhecem a passagem que Jesus acalma a tempestade, quando ele está no barco e os discípulos ficam apavorados porque vão morrer afogados. Vocês conhecem isso? Não senti firmeza, não. Vocês conhecem isso? Não mintam para mim, hein, gente. Eu sou vingativo, hein? Jesus está no barco, sim. De que forma Jesus está naquele barco? Enquanto todos estão apavorados, achando que vão morrer afogados, que o barco vai virar, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo. Mostrando que não há com que nos preocuparmos, mas dormindo. Você acha que Jesus estava no desespero lá também? Gente do céu, nós vamos morrer. O que é isso? Deixa comigo. Não. Jesus nunca nos abandona sozinho, onde quer que estejamos. Ele está conosco. Ele é o modelo, ele não é o nosso dirigente, não é o nosso diretor, não é o nosso condutor. O convite é que nós sejamos os condutores da nossa vida, porque nós somos os construtores da nossa felicidade, somos os construtores do nosso amanhã. Se o nosso hoje não está bom, é porque não construímos isso ontem. Para que o nosso amanhã seja melhor do que o hoje, é preciso que nós construamos isso. Nós somos os responsáveis. Não somos vítimas.
Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Virtudes. E encontrareis o repouso de vossas almas. Está no texto, gente. O que é alma? Tecnicamente, para o espírita, alma é o componente do indivíduo, que é o componente imaterial. O indivíduo é formado pelo corpo físico, pelo corpo perispiritual e pelo espírito, basicamente. São muito mais corpos fluídicos, mas fiquemos com esses três que já está bom, né? Senão isso aí mistura a cabeça da gente. Vamos repetir, só para ficar de uma forma simples. Nós, indivíduos aqui presentes, vocês que eu estou vendo, que estão encarnados, e eu espero que vocês estejam me vendo também, porque eu pretendo continuar encarnado mais um tempo, somos compostos de um corpo físico, um corpo espiritual e a nossa essência, que é o espírito. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. O espírito que tem um corpo. Não é meu corpo que tem um espírito. Isso precisa ficar muito claro. Muito bem. Quando estamos encarnados, tecnicamente o espiritismo classifica como alma a nossa essência espiritual, a nossa individualidade espiritual. É a alma. Quando deixamos o corpo físico, passamos ao estado de espírito. Então, para resumir, espírito somos nós fora do corpo físico. Alma somos nós no corpo físico. O que Jesus promete? Encontrareis o repouso de vossas almas. As promessas de Jesus nunca foram para a vida presente. Pensem, o povo hebreu, o povo judeu, dominado pelo Império Romano, vivendo numa miséria danada, num sufoco horroroso, pagando impostos porque foram invadidos, sofrendo todo o jugo romano, toda a opressão, e Jesus diz: eu prometo a vocês o reino dos céus, vai ser na semana que vem, nós vamos acabar com tudo isso aqui e vai ficar todo mundo numa boa. Nunca. A esperança do povo hebreu era que o Messias Salvador viesse livrá-los do jugo romano. Jesus não faz isso. Jesus veio ser o nosso Salvador das nossas imperfeições, veio nos salvar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas más tendências. Essa é a salvação, porque Jesus sempre nos olhou como somos, seres espirituais. A salvação de um ser espiritual é o progresso moral, é o progresso espiritual. Por isso ele promete: encontrareis o repouso para vossas almas. Ele está se referindo à nossa essência espiritual. O que é o repouso para as nossas almas? É depois que a gente desencarna, vai para o céu, tem uma nuvenzinha com uma plaqueta lá com o nosso nome. A fala, essa é minha. Então a gente senta, a harpa já está afinada e a gente fica no... O repouso de nossas almas é atingirmos um estado de evolução moral e espiritual que elimine a necessidade de novas expiações, de novas encarnações. É atingirmos um estado de perfeição, de pureza espiritual que nos possibilite viver nos mundos fluídicos, nos mundos elevados, morada dos espíritos puros. Essa é a finalidade de termos sido criados por Deus. Nós fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição espiritual, a perfeição moral. Não para vivermos na Terra esperando o dia que a Mega Sena vai olhar para a gente. Não é essa a finalidade de nossa existência. O repouso de nossas almas é atingir um estado tal que não necessitemos mais dessas condições de sobrevivência física. Influenza, Covid, frio,
carnê, boleto. Tudo isso faz parte de um mundo de provas e de expiações. O repouso de nossas almas é estarmos isentos de tudo isso pelo nosso próprio esforço, por atingimento de um nível evolutivo, graças ao nosso esforço, seguindo qual modelo? O modelo de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. E ele diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ora, o jugo do Cristo é suave porque basta a gente observar o que ele ensinou, a lei do amor e da caridade. É fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente. O amor não é tornar-se um ser dependente e capacho do outro. Amar alguém não é anular-se por esse alguém. Amar alguém é respeitar esse alguém. É valorizar, é ajudar, é cuidar, é zelar, é orientar. Isso é amar. Isso é uma forma de amor. É não revidar, não desejar o mal, compreender que o outro está num momento diferente do nosso momento na vida, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Isso são demonstrações de amor, de respeito. Não é anulação. Não é. Não é diminuição. Se isso fosse diminuição, Jesus ensinou errado, porque ele exemplificou isso o tempo todo. Tá certo? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo é aquilo que a gente carrega. É aquilo que hoje nós podemos chamar dos nossos deveres, nossas obrigações, nossos compromissos. Esses são nossos fardos. Essa linguagem simbólica. E tudo torna-se leve. Porque com a orientação do Cristo, com o modelo do Cristo e com as explicações que o Espiritismo nos traz a respeito da imortalidade da alma, dos mundos habitados, da lei de causa e efeito, com todo esse conjunto de informações que quem não conhece vai aprender nos cursos que o Diego acabou de falar, com esse conhecimento, com essa compreensão, a gente consegue tornar mais leve esse fardo. Então, ir até Jesus, não como um pedinte, mas como um colaborador do Cristo. Ir até Jesus na condição de auxiliar, de divulgar o seu amor, a sua misericórdia, de praticar a sua misericórdia junto aos outros necessitados. Isso é assim que devemos ir até o Cristo. E às vezes a gente acha que não dá conta, tem muito compromisso, não posso perder aquela série do Netflix, hoje então não vou no estudo. Errado. Assim não estamos indo até o Cristo. Jesus espera que a gente vá até Ele, mas de que forma? De uma forma mais consciente, de uma forma mais decidida a trabalhar pelo nosso próprio progresso espiritual, trabalhando no bem comum, auxiliando aqueles que passam por dificuldades. Vocês percebem como a gente faz uma leitura muito superficial e buscando os nossos interesses pessoais? Existem doenças que não serão curadas, porque fazem parte de um pacote de amor e misericórdia para o benefício daquele indivíduo. É suportar aquela doença. Os porquês saberemos depois. Podem ser vários porquês. Resgates. Podem ser valorização. Nós precisamos entender que nós passamos as dificuldades e devemos exercer a nossa resignação ativa. Lembrem-se disso. Ser resignado não é ser passivo. A resignação ativa é aquela que nós nos conformamos com a situação sem revolta, sem alarde, mas competindo a nós realizar todos os atos necessários em busca da solução do problema,
da amenização do problema. Essa é a nossa responsabilidade. Não é Jesus quem fará isso por nós. Ao contrário, vinde a mim é o convite do Cristo. É um convite, vinde a mim. É uma oferta, eu vos aliviarei. Tem uma condição, qual é a condição? Tomai sobre vós o meu jugo, aceitem meus ensinamentos, pratiquem os meus ensinamentos. Mas como que eu vou fazer isso? Aprendei de mim que sou manso, sou brando e humilde. Ele nos ensina a forma de ser, de fazer isso. Só que a gente não ouve, a gente não atenta para o que está escrito, a gente não valoriza o texto evangélico que chega até nós. Lembramos do Cristo? Muito. Daquele Jesus judiado, sofrido, machucado, maltratado, que deu a vida por nós. Jesus viveu, vive e viverá sempre por nós. A vida do Cristo não acabou. Ele está esperando que a nossa vida seja transformada através de seus ensinamentos e exemplos. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos uma boa semana, uma boa noite do Dia dos Namorados, e a casa, meus agradecimentos, e até a próxima, com a permissão de Deus. Boa noite. Vamos então agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga por esse momento. Agradecer o seu Paulo por tudo que ele nos ofereceu nesta noite, que traz um despertamento maravilhoso. E que isso possa estar ali já guardadinho no nosso coração e tentar colocar em prática todos os dias, principalmente quando a gente às vezes pede, mas às vezes pede porque tem fé, e muitos não pedem, exigem e dão ordem. Então, quando estiver dando ordem para Deus, meu Deus, resolve isso porque eu não aguento mais, Jesus dá um jeito. Pensa assim, você já foi até Jesus? E por que que ele tem que vir até nós a hora que a gente quer? É difícil, né? Tem uma parte lá no livro, no Fonte Viva, você falou, vinde a mim, né? Tem uma parte, eu não me lembro que página que é, que fala, vinde a mim. E você, já consegue ir? Porque ir até Jesus é tentar fazer aquilo que ele está nos pedindo, né? A obra que nós temos que fazer aqui na Terra. A nossa reforma interior. Ajudar um ao outro dentro daquilo que for possível, da nossa evolução. Fazer o bem a todos. Fazer ao próximo o que queremos para nós mesmos. Quando nós começamos a partir para esse lado, nós estamos indo até Jesus. Devagarinho, gatinhando, mas vai. Não é? Então, antes de exigir alguma coisa de Jesus, a gente lembra sempre, né? Vinde a mim. E você já consegue ir? É muito interessante. E é maravilhoso o que o São Paulo trouxe para nós. É muito importante. Somente a gente que estuda a doutrina, isso cai fundo na nossa alma, né, São Paulo? Nossa, é aquela frase que fica ali, ó. Tanto vinde a mim como sigamo-lo, como dizia, né? Está lá, para seguir Jesus. Então vamos seguir Jesus. Vamos tentar fazer o máximo que pudermos para nos tornarmos um ser humano um pouquinho melhor. Né? Vai ser bom para nós mesmos. E tudo que fizermos ao próximo é para nós que estamos fazendo. Isso é muito bom. E quando nós conquistarmos essa fase da nossa vida,
de um ajudar o outro sem interesse, acaba a guerra, acaba o sofrimento, acaba a fome, acaba a miséria, acaba a ganância, acaba a ambição. Então aí nós teremos aquele famoso e tão desejado mundo de regeneração. Por enquanto nós vamos ficar nesse barco aqui, não é? E que a paz de Jesus envolva o seu Paulo sempre, que vem com tanto carinho, trazendo o conhecimento que ele tem, maravilhoso. Eu particularmente gosto muito de conversar com ele, que a gente aprende bastante. E vamos então fechando os nossos olhos e vamos agradecendo ao nosso Pai Criador por mais essa noite de luz. É um presente dos céus para nós, esses momentos, para relaxar nossa alma, acalmar nosso coração, clarear a nossa mente, para que a gente possa enxergar um futuro melhor, uma vida melhor, olhar o mundo de outra forma. Agradecer a Jesus, Mestre Divino, pelo banquete espiritual que Ele nos oferece, que alimenta o nosso espírito ainda, encaminhando, gatinhando, tateando na escuridão da nossa ignorância, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Agradecer a toda a espiritualidade que com tanto carinho preparou essa noite para todos nós, agradecendo ao nosso mentor amigo, ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui. E muitas vezes chegamos a um local, uma casa espírita, por exemplo, que é o nosso caso, em resposta às orações, aos pedidos, às nossas aflições. Nossos mentores, o nosso anjo guardião vai nos conduzir em algum lugar, em resposta àquela oração, àquele pedido. Aí cabe a nós fazer a nossa parte, agradecer ao benfeitor espiritual desta casa, aos mentores desta casa e sua legião de companheiros, que está sempre cuidando e zelando pelo nosso trabalho, pelo trabalho da casa, e que cada um de nós possamos colocar em prática aquilo que for colocado no nosso caminho. Nem que for só um pouquinho, mas esse pouquinho diante dos olhos de Deus já é uma grandeza para uma alma tão imperfeita como a nossa. Que possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos, levando a paz no coração, levando amor, carinho, conhecimento e dividir com aqueles que estão nos aguardando em casa, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, para que a gente possa estar espalhando toda essa beleza que nós recebemos aqui. Dar continuidade àquilo que recebemos. Se recebemos é porque nós precisamos compartilhar, repartir com o nosso próximo. E com muita gratidão, Senhor, pedindo licença para a continuação do trabalho dessa casa, os passes, os tratamentos, para que todos nós possamos sair daqui melhor quando chegamos. Com o coração cheio de fé, de esperança e um desejo imenso de se melhorar, de se corrigir, de nos tornarmos um ser humano melhor, praticando a nossa reforma interior e trabalhando bastante a nossa mente e o nosso coração, para que os nossos passos possam continuar sempre no caminho do meio, que é o único caminho que nos leva até Jesus. E agradecidos que estamos, encerramos com a nossa prece de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de luz. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas preces, nos oferecendo esse momento. Gratidão, Jesus divino, por tanto que nos oferta e perdão pelo pouco que agradecemos. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar o mundo melhor, principalmente o nosso mundo interior. Fechar os olhos para nos enxergar, ajudando alguém a ver um mundo melhor, que é o nosso mundo interior. Abençoa, Senhor, o nosso retorno ao nosso lar. Abençoe a nossa família, os vizinhos, os amigos, inimigos, encarnados, desencarnados. Abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que estamos recebendo agora, Senhor, que possa chegar aos nossos irmãos que vivem pelas ruas. As crianças que são abandonadas em seus lares, nas ruas, nos faróis.
levando essa vibração de amor aos asilos, orfanatos, abrigos de menores, clínicas de dependência química. Que essa luz que estamos recebendo, Senhor, possa fluir, iluminar todos aqueles que estão passando fome, frio, desempregados, desesperados. Principalmente, Senhor, que essa luz possa chegar longe, aonde houver guerra, ganância, ambição, fome e sofrimento. Que a vossa luz, Senhor Jesus, nos envolva hoje e sempre, e seja sempre a nossa proteção de luz contra tudo que não seja luz, tudo que não venha da luz, tudo que não se expresse através da luz, mas que nós possamos fazer a nossa parte para que essa luz chegue até nós. Que a paz do Mestre esteja sempre presente na nossa vida e no nosso coração, na nossa casa mental e na casa do nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus, uma ótima noite a todos nós.